Pronto, só até aí. Esse aí era Lázaro saindo da sepultura, cujo autor, o ator, era eu. Faz mais de 20 anos essa cena aí. O Jefter nem está aí, né, hoje. Ele ia me matar se soubesse que eu estava passando esse vídeo aqui. Mas essa é a história de Lázaro. Lázaro, essa encenação aí faz certamente mais de 25 anos. Certamente, seguramente mais de 25 anos. Vou fazer 19 anos de casado esse mês. Aí certamente, porque aí eu era muito feio, né? Então, a Mirelle não tinha chegado na minha vida ainda, né? Que hoje eu estou mais bonito, né? Por causa dela, né, Tiago? Era. Mas aí era representando Lázaro, a famosa história de Lázaro, né, onde Jesus, depois de 4 dias de Lázaro já morto, Jesus o curou, Jesus o ressuscitou, Jesus o tirou da sepultura, e eu vivi esse personagem. Mas antes de... A história ela é bem longa aqui na Bíblia, eu não vou lê-la toda, mas vou fazer algumas referências à história como um todo. Marta, Maria e Lázaro tinham uma proximidade com Jesus, na época de Jesus. E Lázaro adoeceu, e Jesus estava distante nessa época. E Marta e Maria, sabendo que Lázaro estava muito doente, mandaram um mensageiro até Jesus, que estava razoavelmente próximo de onde eles estavam, e mandaram falar: olha, avisa para Jesus que Lázaro está doente. Se for possível, manda ele vir logo aqui para que ele seja curado por Jesus. O mensageiro demorava naquela época, né, igual o pastor Mateus, né, que está lá em Israel peregrinando em algumas regiões, mas naquela época algumas distâncias elas só eram percorridas a pé, então havia uma demora significativa para que você chegasse até o outro lado. E aí o mensageiro demorava um dia para ir, e ele demorou um dia para voltar com a notícia sobre Lázaro. E aí Marta e Maria mandaram um mensageiro até Jesus dizendo: olha, avise que nós queremos que Jesus venha para cá para curar o nosso irmão Lázaro da doença dele. Demorou um dia. E aí Jesus ouviu aquele pedido do mensageiro, e Jesus disse assim: olha, faça o seguinte, eu vou ficar ainda mais 2 dias aqui. Só que nesse intervalo em que o mensageiro estava se deslocando até Jesus, Lázaro morreu. E Jesus, naturalmente, sendo Deus, sabia que ele estava morto. Mas Jesus disse: olha, diga a eles lá que eu vou ficar ainda mais 2 dias aqui. E assim o fez. Jesus ficou no local onde ele estava, distante de Lázaro. Lázaro já estava sepultado naquela época, era muito rápido o processo. Colocado lá na sepultura, a pedra fechando lá o local. Eu até falei com o Mateus hoje à tarde: Mateus, tu esteve aí nesse local? Ele: não tive. Porque aí eu pedi mais alguns detalhes para de repente falar aqui de alguns outros detalhes, além daquilo que eu li, né? E aí o mensageiro volta para Marta e Maria, e o mensageiro diz: olha, Jesus disse que vai ficar mais 2 dias lá ainda. Só que Lázaro já estava morto. E aí aquele pedido inicial delas para que Jesus curasse Lázaro, aquele pedido inicial ele foi... não tinha mais sentido. E aí agora elas talvez tivessem que ir para um outro tipo de pedido: olha, precisamos que tu ressuscites o nosso irmão, precisamos que tu ressuscites Lázaro. E elas ainda se utilizam de toda uma fundamentação para fazer esse pedido. Elas dizem assim: olha, Lázaro é aquele a quem tu amas. Lázaro não é qualquer pessoa, é aquele a quem tu amas. E aí muitos de nós fazemos isso também: olha, Jesus, olha, Senhor, algumas coisas que eu tenho, que eu preciso, que eu necessito, observe bem, isso aqui eu fiz com todo carinho, isso aqui eu fiz para ti, né? A gente usa um pouco disso, e elas naquele momento fizeram isso. Então, de forma, aqui estou resumindo a história, chega um momento em que Jesus finalmente, após os 2 dias, ele se dirige até o local, já chegando no 4º dia, e ele chega até o local onde estava Lázaro já morto. Marta e Maria estavam lá. E a primeira, Marta, chega até Jesus e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta fala a primeira vez. E ele diz: olha,
essa doença aí não é para a morte, seu irmão vai ressuscitar. Ele diz para ela. Ela, não, eu sei que ele vai ressuscitar, no fim dos tempos haverá ressurreição, eles tinham um entendimento acerca disso, e eu sei que ela, não, essa doença não é para a morte, é para a ressurreição. E aí logo em seguida, Maria também se aproxima, Marta chega até Maria e diz, olha, Jesus está lá e quer te ver. E Maria também diz a mesma coisa, olha, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Se tu estivesses aqui. É muito engraçado esses questionamentos que chegam, eu fico imaginando Jesus sendo Deus, ele recebendo esses questionamentos humanos, próprios da gente, da nossa infinitude, próprias da nossa limitação, do nosso não entendimento do todo, mas ele acolhe, né, aquele questionamento, olha, se estivesse aqui, ele não teria morrido. E ele diz, olha, fiquem tranquilas. E logo em seguida, ele diz assim, onde ele está? Jesus chora, Jesus entra na dimensão humana de entender aquele contexto. De fato, Jesus amava muito Lázaro, e Jesus chora. É o menor versículo da Bíblia com entendimento, né? Porque tem gente que diz, tem o Jó disse Jó, mas lá não tem tanta... Mas Jesus chorou sim, diz algo, né? É representativo. E depois disso, ele diz, olha, tirem a pedra. E aí, por fim, a encenação. Jesus diz, Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai. Que a gente viu no vídeo, não viu, vai ter que ver depois. E aí Lázaro saiu. Eu também. E aí Lázaro sai da sepultura. E Jesus o ressuscita. Já em decomposição. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar aqui, mais uma vez, para mim é um privilégio. Como eu sempre falo aqui, quando eu estou anunciando os pastores, as pessoas que vêm pregar aqui, não é um simples momento este. É um momento onde a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, a palavra fala conosco. Existe um Espírito Santo, que o próprio Jesus disse que estaria aqui conosco. Ele está aqui nos consolando, nos trazendo entendimento acerca de coisas celestiais. As coisas terrenas, a gente vai para eventos e aprende. A gente aprende sobre venda, a gente aprende sobre tecnologia, a gente aprende sobre diversos temas que são próprios dessa dimensão nossa aqui. Mas quando nós abrimos o livro santo que Deus deixou para cada um de nós, nós temos a possibilidade rica de sermos transformados pela sua própria palavra. Então aqui, mesmo na minha limitação, mesmo sendo eu, há um poder de Deus que pode ser manifesto por meio da minha vida, por meio da tua vida, por meio de cada um de nós que aqui estamos. Aqui é a igreja de Deus, é a igreja do Senhor, e aqui há uma expectativa quando nós nos reunimos. Então, louvo a Deus por estar aqui mais uma vez nesse domingo. Mas nos últimos dias eu tenho pensado sobre essa questão de propósito e tempo. E esse entendimento sobre propósito de vida, sobre tempo. É claro que o tempo, para mim, ele tem ficado algo cada vez mais reflexivo, porque imagino eu que quando você realmente vai chegar a uma determinada idade, algumas coisas você vai fazendo mais reflexões. Eu tenho uma conversa legal, quando a gente vem para a reunião do conselho, às vezes eu venho com o Araújo, e o Araújo diz assim, Luíris, é o seguinte, quando passa dos 50, ou seja, agora é 50 menos, você chegou até 50, aí então agora é reduzindo. É uma forma de ver a vida, de enxergar a vida, né? Então são muitas as formas. Então quem tem mais idade reflete a vida de uma forma, quem está com muito pouca idade reflete a vida também, às vezes nem reflete sobre a vida porque nem consegue perceber a vida passando. Mas à medida que os tempos que a gente vai tendo mais idade, a gente vai percebendo a vida passando mais rápida. E aí, nosso tempo atual, ele é muito peculiar, ele é muito próprio, ele está muito dinâmico, Soubemos da morte de alguém lá nos Estados Unidos que causou uma revolta mundial, sobretudo lá local nos Estados Unidos. Soubemos de um julgamento de um ex-presidente, soubemos de tantos assuntos. A gente está sabendo de tanta coisa e isso nos faz perceber o tempo de forma mais rápida.
a gente acessa diversas informações ao mesmo tempo. Aí, uma hora a gente está pensando uma coisa, outra hora a gente está pensando outra. É engraçado, quando eu estava pensando nessa dimensão tempo, esta semana eu viajei, e aí, no voo de volta, eu estava doido para chegar em casa, estava querendo muito chegar em casa. Olha, levantei a bola para falar algo da minha esposa, né? Eu mesmo levantei a bola. Doido para chegar em casa para ver a minha esposa, que eu estava muito de saudade, esposa que eu amo, né? Tô legal. Veio o meu filho, então como é que eu fiz? Olha só a estratégia para ver o tempo passar mais rápido. Vocês concordam que você ficar algum tempo no celular dá uma ideia que o tempo passou muito rápido? Você ficar folheando algumas páginas do celular, você concorda que o tempo passa rápido? Passa rápido. A gente nem nota o tempo passar. Foi o que eu fiz. Baixei alguns vídeos, baixei alguns arquivos para ficar lendo, fiquei também vendo algumas fotos e o tempo foi muito rápido. Eu não notei um voo de 3h20, o voo passou, assim, foi muito rápido, muito breve. Porque essa dimensão de tempo para a gente está ficando muito acelerada. Eu atribuo também ao fato realmente de nós estarmos com mais idade à medida que o tempo passa, né? A gente vai percebendo isso. E aí, ainda mais, essa questão temporal, ela me pegou bastante. Há 3 sábados, eu tive a oportunidade de ir a uma casa de recuperação. E quando eu estava lá dialogando com algumas das pessoas internadas, teve uma que alguém me apresentou, olha, aquele ali chegou ontem. Aí eu me aproximei dele, eu percebi que ele era alguém mais acessível, cheguei próximo dele e perguntei, e aí, cara, e aí, tudo bom? Aí ele, não, chegou quando? Aí, não, cheguei ontem aqui. Eu, cara, por quê? Não, cara, porque eu estando na rua, eu percebi, ele dizendo para mim, percebi que eu, por si só, eu não conseguiria sair da rua com minhas próprias forças. E me deram a oportunidade de vir para esta casa, para que eu tivesse a oportunidade de me recuperar. É uma casa de recuperação de quem é viciado em drogas, drogadição, aquela coisa toda. E eu perguntei, mas por que você veio para cá? Tentando entender, extrair um pouco dele, o propósito. Ele, olha, porque eu tenho o desejo de retornar para a minha casa e ter tempo para observar o crescimento da minha filha de 4 anos. Porque uma vez que ele estava na rua, usufruindo de outras coisas, ele não tinha tempo para observar a filha dele de 4 anos. Aquilo me marcou. A gente teve até um momento lá de oração, aí consegui junto com ele, orar junto com ele. Ele disse, cara, lembra do meu nome aí, sempre que você for orar, lembra do meu nome. Não vou falar aqui, mas é uma história muito interessante, porque é alguém que está buscando uma ajuda para ter tempo com o filho. Nesse ambiente onde a gente vive sem tempo, ele está buscando tempo. E aí outra coisa que me chamou a atenção foi o propósito. Ele foi convicto do que ele queria. Ele queria ir para casa para se recuperar por causa do propósito. O que isso tem a ver com a história que a gente leu há pouco, sobre a história de Lázaro? A história de Lázaro nos apresenta assim, uma intrigante mesmo percepção da nossa vida, da nossa realidade. Eu não sei se vocês concordam, mas nós estamos diante de uma demora. Estavam ali Maria e Marta angustiadas diante da doença, no primeiro estágio ainda da doença do seu irmão, angustiados, por favor, Jesus vem, por favor, Jesus vem. Estavam angustiadas diante daquela situação e Jesus não foi, no tempo que elas queriam. E depois é que Jesus vai, no processo já muito complicado, diante da situação mais impossível, é que Jesus se aproxima. E aí João, capítulo 11, vai nos descrever esse relato da história de Lázaro. E aí, ali realmente há um paradoxo, há um conflito, há uma tensão entre o tempo de Deus, o tempo divino, o propósito divino, versus o propósito humano, o nosso tempo humano. O tempo kairos, né, o kairos de Deus, o tempo oportuno de Deus, e o tempo cronos, que é este que nós estamos submetidos. Nós estamos submetidos nesse tempo comum. As coisas estão acontecendo na nossa lógica. Por exemplo, o tempo de voo do avião eu não tinha como abreviar. Mas talvez o tempo para me achegar e me aproximar mais de Deus, esse tempo pode ser oportuno,
talvez a qualquer momento. Existem determinados tempos na nossa vida que nós não conseguimos abreviar. Ele faz parte, ele é daquele jeito e pronto, que é o nosso tempo cronos, com todas as suas imposições. O nosso tempo, ele chega, impôs e pronto, é tempo nosso e pronto, não tem o que fazer. Mas o tempo kairos, o tempo de Deus, ele chega, às vezes, no momento onde a gente não espera, mas a história que nós vimos aqui de Lázaro foi o tempo que chegou no tempo não esperado. Certamente, quando Lázaro morreu, a expectativa inicial era da cura. Era da cura. E aí uma primeira reflexão, baseado nessa história de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, uma primeira reflexão é, mesmo válido, o propósito humano é falho se não for adequadamente vinculado ao tempo e ao propósito divino. O propósito humano, o nosso propósito, o nosso tempo, o tempo humano, se ele não for adequadamente vinculado ao tempo de Deus, ao propósito de Deus, a vinculação do tempo cronos, a nossa realidade temporal que a gente vive aqui nessa terra, se ela não é adequadamente vinculada, atrelada, associada ao tempo de Deus, nós temos riscos de falharmos na vida. Nós temos riscos de falhar. E aí, Marta e Maria, elas chegaram com um propósito humano válido, coerente. Olha, o nosso irmão está doente, queremos que Jesus o cure. Esse era o tempo dela, era o propósito dela. Eu quero que meu irmão seja curado. Só que logo no começo Jesus diz, olha, essa enfermidade, se você puder projetar aí o versículo 6, ele é muito significativo para o que a gente está falando. Perdão. Versículo 4. Ao ouvir isso, disse Jesus. Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Imagina só, chegarmos até Deus e dizer, olha, não vou te dar agora não. Há um propósito outro que não é esse que você quer. O propósito que você tem aí, esse tempo que você quer para agora, não é agora. O propósito não é esse ainda. É o propósito divino que deve prevalecer. Jesus, em outras palavras, diz assim, confia no meu propósito, confia no meu tempo. Essa enfermidade que está aí não é para a morte, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Eu sei que essa consciência, essa dinâmica, essa realidade, ela confronta demais com a nossa realidade. Ela confronta demais. Vivemos um período de iFoodização das coisas, ou de uberização, as coisas estão cada vez mais práticas, e eu não estou dizendo que isso é errado, isso é muito bom para a nossa vida cotidiana, produtividade por meio de inteligência artificial, há uma série de questões pelas quais nós estamos nos tornando pessoas mais produtivas, porém com Deus não é assim. Não se aplica IA com Deus, não se aplica a teoria de Uber para com Deus. Deus trabalha num outro patamar, Deus trabalha numa outra esfera, a despeito da inteligência que chega até nós, a despeito da inteligência que nós temos e que nós temos desenvolvido ao longo da história. Somos seres humanos, talvez dos mais inteligentes, se considerarmos todas as eras. Temos vivido uma percepção de como trabalha o cérebro humano de uma forma como não víamos antes. E hoje realmente nós estamos numa outra forma de pensar a vida. Mas a vida não se restringe a isso. O tempo, o propósito de Deus, ele deve ser soberano sobre a nossa vida. Sobretudo nós cristãos, sobretudo nós que temos tido acesso à verdade, sobretudo nós quando somos confrontados por uma verdade tão poderosa como essa, quando Jesus diz assim, essa enfermidade é para a glória de Deus. E imagina a expectativa criada e gerada no coração de Marta e Maria quando alguém diz, olha, diga para ela lá que a enfermidade, que isso foi o mensageiro que levou essa palavra para elas. Diga para elas, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus.
Só que vem a morte. E a morte chega. Mas uma primeira lição é justamente essa. O nosso propósito, a nossa expectativa, o nosso tempo, ele deve estar vinculado diretamente ao tempo de Deus, ao propósito de Deus, para que tenhamos sucesso na vida. Sucesso material? Não, estou falando aqui de sucesso espiritual, bem-estar de vida com Deus, viver nessa vida tranquilo a despeito do que a gente enfrenta como dificuldades nessa terra. Quem de nós aqui não está enfrentando dificuldade? Todos nós estamos. Mas há uma diferença significativa, há uma diferença absurda se você e eu, ao atravessarmos esses vales, ao atravessarmos essas proximidades da morte, ao atravessarmos esses momentos de dificuldade, se nós estivermos com o nosso propósito, com o nosso tempo, com a nossa expectativa aliada com a expectativa do Deus eterno. Amém? Amém? Essa é uma verdade. Marta e Maria estavam ainda se alinhando a esse propósito. Isaías 55, 8 e 9, por favor. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os caminhos de vocês, os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Eu não sei onde nós nos situamos. Há determinados eventos que ocorrem conosco, onde nós não temos a real compreensão. Onde nós não temos a real dimensão daquilo que está acontecendo conosco. Mas há uma certeza que você e eu podemos crer, acreditar e continuar crendo. Há uma certeza que há um Senhor que tem um plano acima do nosso. Acima do nosso. E muitas vezes, Ele até permite que nós não percebamos isso. Mas há momentos onde é necessário para que você e eu aprendamos e aperfeiçoemos na nossa caminhada, para identificarmos que há um Senhor que tem cuidado, há um Senhor que está sobre os meus planos. A Bíblia recomenda, olha, planeje. A Bíblia diz, olha, busque estratégias na sua vida, faça, planeje, faça a conta. A Bíblia diz isso para mim e para você, e nós não devemos negligenciar isso. Mas há situações na vida onde eu e você não temos o controle. O gerenciamento de determinadas situações não está na nossa mão. E aí o Senhor, Ele diz para mim e para você, olha, sou eu que tenho o controle. Sou eu que tenho o controle. Lembro a você, sou eu que tenho o controle. Eu coloco diante de você a minha presença para que você caminhe confiando nela. Para que você mesmo, com as suas decisões, com as suas ações, com a autonomia que eu te dou, para que você faça de acordo com a minha vontade. Sim, precisamos, me incluo aqui perfeitamente, precisamos aprender a caminhar confiando no propósito de Deus. Há um propósito maior do que o meu propósito. Preciso aprender a submeter todos os dias a minha vontade a dele. Não é fácil. Estou falando isso sabendo que não é fácil. Deus tem propósitos para mim e para você. Vinculação do meu propósito humano ao propósito eterno, ao propósito do Senhor que é maior do que o meu, que é maior do que o seu, que é maior do que o nosso. Seguindo no texto, tem um versículo que ele é muito interessante, nessa história que eu contei há pouco. Por favor, João 11, versículos 14 e 15. Observe, Jesus, ele chega ao entendimento e transfere isso para as pessoas que estavam ouvindo. Por isso, lhes disse claramente, Lázaro morreu. Verso 15, por favor.
e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Contudo, vamos até lá. Mais uma vez, e para o bem de vocês, estou alegre, estou contente. Jesus está alegre diante da morte lá. Ele diz: olha, Lázaro morreu e eu estou alegre. Não é lógico. Isso não é lógico. Não parece ser lógico para nós. Não é lógico. Mas quem de nós vive na perspectiva da fé aquilo que é lógico aos nossos olhos? Quem de nós? Existe uma realidade espiritual no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que nós estamos diante dessas realidades complicadas, difíceis da vida, onde nós podemos olhar sob a nossa lógica, sob a perspectiva humana, sob o propósito humano, sob o tempo humano. Eu posso adequar todos esses atributos dentro dessa mesma caixinha e não compreender que existe um propósito maior. Jesus se alegra diante de anunciar a morte de Lázaro. Eu não sei quantos de vocês já ouviram essa história, mas é muito intrigante. É muito intrigante ouvir Jesus dizendo: olha, eu estou contente. E estou contente até porque eu não estive aí com vocês. Enquanto ele estava doente, eu foi contente que eu não estava aí com vocês. Isso mexe muito. É como se na prática, vou citar aqui o Abner como exemplo. O Abner está, aquele que fez uma coreografia aqui uma vez. O Abner, vamos supor que o Abner, por exemplo, esteja enfermo. E aí a Conceição, a Ceissa, não Tomé, ela chega até a irmã Dalva e diz assim: irmã Dalva, eu queria pedir oração pelo Abner. Aí ela, não, ele foi piorar, e começa a rir dele. Já pensou? É muito estranho, né? A irmã Dalva rindo, porque o Abner foi piorar. É estranho, para a gente é estranho. É ilógico. É ilógico. Mas Jesus não faz isso à toa. Certamente essa é uma das realidades mais desafiadoras da gente. É quando as coisas estão acontecendo e a gente não consegue perceber propósito. O ponto que eu tinha anotado é assim: a alegria diante da falha do propósito humano e da realização do propósito divino. Jesus se alegra diante do propósito humano quando ele falha. Jesus deu o maior valor quando deu errado, quando a coisa não deu certo, sob a perspectiva humana. Jesus, é isso aí, quando dá errado, é aí que eu estou gostando. Por quê? Porque eu me alegro na sua falha? Não, porque existe um propósito maior neste cenário, nesse ambiente, há um propósito maior. Por isso, aqui a gente pode extrair uma breve lição. Quando algumas coisas não dão certo para a gente, eu sei que às vezes é meio que desesperador, eu sei, eu sinto isso também, quando a coisa ali, puxa, não deu certo, mas a gente pode olhar sobre o outro olhar, sobre a outra perspectiva, diante da dificuldade, diante do propósito humano falhando, nós podemos entender que pode ser que haja uma pedagogia, um ensino, algo maior, pelo qual o propósito divino esteja operando. Às vezes nós não estamos percebendo, mas o propósito divino está operando. Eu não estou querendo antecipar, mas eu vou antecipar logo. Não, vou não. Estou fazendo igual o João Paulo, né? Não vou antecipar não. Mas muitos dos nossos propósitos, eles não alcançam o êxito, porque aí tem resposta lá em Tiago 4,3. Olha, porque vocês pedem mal. Vocês pedem mal. Vocês andam pedindo meio mal aí, viu? Vocês andam pedindo coisas que não eram as coisas que eu queria que vocês pedissem. E aí eu não sei quantos de nós, aproveitando esse tópico, quantos de nós têm buscado de fato a face de Deus. Eu não sei quantos de nós de fato têm buscado crescer em Deus, ampliar a sua atuação enquanto servo, enquanto mordomo de Cristo aqui nessa terra. Aproveitando esse ponto aqui, olha, Deus continua tendo um chamado específico para mim e para você.
Deus continua tendo um turbilhão de expectativas ao meu respeito e ao teu respeito para que nessa terra o propósito dele aconteça. Deus tem, talvez, incomodado, e se não incomoda, que ele venha incomodar você no bom sentido, claro, para que você o busque mais, para que você ore mais, para que você clame mais a Deus, para que você esteja mais perto de Deus, mais parecido de Jesus. Como é você lá na sua, e eu não estou falando de forma acusativa, por favor, pelo amor de Deus, mas como é você lá na sua empresa? Deixa eu falar, porque na hora que eu fiz assim, parece que eu estou sendo agressivo, não é? Como é você, meu querido, lá na sua empresa? Quando a sua esposa fala algo que você não queria ouvir, quando o seu filho não obedece, como é a sua reação? Existe uma lista com o fruto do Espírito, que está disponível para mim e para você. Nós não somos religiosos, apesar de professarmos e de nos vincularmos a uma religião, a nossa vida é de relacionamento com Deus, a nossa vida é de relacionamento com Deus. Às vezes é besta, mas eu gosto de dizer, cara, eu dou maior valor falar com Deus no banheiro, gosto. Quando eu estou lá, é um momento que eu dou uma pausa para poder falar com ele algumas coisas que às vezes o dia a dia está corrido. Obviamente que Tessalonicenses nos incentiva a estarmos o tempo todo em oração, mas há alguns momentos, alguém até me pergunta, bicho, tu vai para o banheiro? Cara, tem momentos que eu vou, às vezes alguma coisa está aperreando ali, às vezes até coisa de trabalho mesmo, vou para o banheiro, me isolo para poder falar um pouquinho com Deus. Mas quando falo isso, igreja, nós que estamos aqui, Deus chama você para que você se alegre no propósito divino, para que você cada vez mais entenda o que você está fazendo, sentindo, andando, para onde você está caminhando. Isso precisa estar alinhado ao propósito de Deus. Algumas pessoas, quando falam disso, né, dizem assim, olha, cuidado com o pecado, né, cuidado com o pecado para não te tirar de perto, mas é porque tem uma verdade embutida também aí. Se nós, pecadores que somos, falhos que somos, nós nos aproximamos mais do pecado, não tem como. A nossa vida, infelizmente, o salário do pecado é a morte. Infelizmente, a gente vai se aproximar das ruínas. E esse não é o propósito divino para mim e para você. A ideia é que nós nos aproximemos do propósito divino. Mas é muito interessante essa alegria de Jesus. Portanto, quando você falhar, quando alguma coisa der errado, faz uma pergunta antes, puxa, será que Deus está querendo fazer algo diante dessa circunstância que aos meus olhos são ruins? Será que é uma pedagogia de Deus aqui? Será que é um plano maior? E havia, tá? Havia um plano maior. Aqui não é Jesus mangando dele não, viu? Aqui não é Jesus tirando onda com ele não. Aqui é Jesus entendendo o propósito ali do que estava acontecendo. Lázaro morreu, cumprimento de propósito do alto sendo cumprido, morte de Lázaro, propósito de Deus sendo cumprido, propósito de Deus. Eu sei que isso não arranca aleluia nem glória a Deus na igreja, mas ali era um propósito divino sendo executado. O último milagre público de Jesus estava para acontecer, aquilo tinha que acontecer. E é maravilhoso saber que toda essa orquestração divina, toda essa orquestração celestial estava acontecendo ali, chegando até nós agora, para que nós tirássemos algo acerca desse episódio, acerca dessa cena. Em todas as situações, a alegria não é pela consequência ou pela situação que foi adversa, a morte, mas pelo propósito divino sendo cumprido. Isso vai oportunizar fortalecimento de fé, a gente não chegou lá ainda. Isso vai oportunizar fé, fortalecimento de fé, crescimento espiritual e glorificação a Deus. Como a gente viu no vídeo, quando Lázaro saiu, as pessoas deram glória a Deus e houve todo um propósito sendo executado ali. Eu anotei aqui algumas das nossas realidades comuns, né, daqui da nossa terra, que a gente se abate, mas às vezes tem uma lição por trás de cada coisa que acontece. Eu vou ler só uma. A perda de um emprego. Pronto, isso que às vezes pode acontecer conosco. Quando alguém perde um emprego, o que é que vem como consequência? Aqui, a gente começa a se apertar financeiramente falando.
Porém, a gente pode se alegrar com essa situação. Sei que é difícil, sei que não é fácil. Mas podemos ter uma oportunidade de obedecermos mais a Deus, nos aproximarmos mais de Deus, confiarmos mais na providência de Deus. Não é fácil. Estou falando isso aqui, parece que até é fácil, né? Não é, eu sei que não é. Talvez a descoberta de novas possibilidades, de desenvolvimento de novas habilidades num outro campo pelo qual eu não estou mais. Tá bom, eu tinha anotado mais, mas eu estou preocupado. Agora estou usando relógio aqui para eu mesmo, que antes era a Mirelle, ficava dizendo que estava demorando. Mas a alegria diante da falha humana, a alegria sobretudo de Jesus, né? A alegria diante da falha humana, diante da falha no propósito humano e da realização do propósito divino, ela pode ser desfrutada sobre uma perspectiva nessa vida terrena, se nós vincularmos adequadamente o nosso propósito humano ao propósito divino. Não é fácil, mas é um desafio para que você e eu, diante de todas as falhas daquilo que a gente tenta fazer aqui, diante de tudo que a gente tem falhado, diante de todos os não êxitos, diante dos insucessos da nossa caminhada, vinculemos ao propósito divino e que encontremos também a alegria diante disso. Já estou caminhando para o fim. Existe um alinhamento entre o propósito humano ao divino que gera conhecimento a realidades celestiais. Fica meio complexo, né? Eu sei. Eu mesmo estava vendo essas frases que eu estava elaborando. Meu Deus, o que é isso aqui? Parece que eu vou complicar. Mas a ideia é facilitar. Mas eu vou explicar. Chega um momento, então, que Jesus diz, né? Estou aqui com vocês. E elas reclamam, Marta e Maria reclamam, olha, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas o Senhor se atrasou, o Senhor demorou, e ele agora está morto. Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Isso é significativo para a época. Na época, pessoas um tanto quanto piedosas, espirituais, envolvidas, de certa forma com Deus, elas tinham a experiência de ressuscitar mortos. Mortos estes que estavam em até 3 dias de sepultados. E aí o 4º dia, que ele é muito significativo para o texto e para aquela época. Jesus vai ressuscitar Lázaro no 4º dia. E é interessante, lá atrás, no texto, quando Jesus diz assim, olha, eu vou ficar mais 2 dias aqui. Ele manda dizer o recado lá para Marta e Maria, olha, eu vou ficar mais 2 dias aqui, eu não vou logo não. Só que Lázaro morre. Ele estava cumprindo um propósito. A demora de Jesus tem um propósito. É para que Lázaro seja curado ao 4º dia. Porque uma das evidências do Messias é que ele ressuscitaria mortos. Mas ressuscitar mortos, como uma outra pessoa, como um outro ser humano fez, é diferente da forma que Jesus fez com Lázaro. Diz o texto que o corpo já estava em decomposição. E Jesus cura mesmo assim. Eu vivi isso na prática. Na verdade, eu estava com muito calor onde eu estava. Mas o corpo já estava em decomposição, o corpo de Lázaro. E Jesus, para cumprir o propósito maior, e para demonstrar que ele era o Messias, ele ressuscita Lázaro. E aí isso vem trazer um entendimento para Marta e para Maria, que lá estavam. O versículo 7 vai dizer, olha, ele estava sepultado há 4 dias, 17. Versículo 21, por favor, projeta aí. Marta disse, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Expectativa totalmente humana.
Olha, se tu estivesse aqui, tu não teria morrido, e meu irmão não teria morrido. Expectativa humana. Versículo 23, por favor. Jesus diz, o seu irmão vai ressuscitar. Expectativa divina. Expectativa divina, realidade divina. Não é uma realidade humana, aos olhos frios e crus e racionais que nós temos. Versículos 25, 26 e 27, por favor. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Aqui há um selo, aqui há uma convicção confirmada de que Cristo era o Messias, e ela percebeu. E aqui nesse instante, é a semelhança de Pedro, quando Pedro reconhece Jesus como sendo o Filho de Deus. É o mesmo sentimento aqui que ambos têm, é o mesmo reconhecimento, que é o reconhecimento que nós, um dia, aqueles que entregaram a sua vida a Cristo verdadeiramente, passaram a usufruir dessa realidade espiritual, de entender o Cristo que vive e que vive em nós, que passam a viver sob uma outra perspectiva, que passam a viver sobre um outro propósito. É por isso que, quando nós falamos que não é fácil, porque nós vivemos nessa carne, e você e eu, igreja, somos convidados a, sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo. Você e eu somos convidados a dizer, sim, Senhor, eu creio que Tu és o Filho de Deus, aquele que está sobre a morte, aquele que é capaz de ressuscitar pessoas que estão mortas há 4 dias, mesmo em decomposição. Mesmo diante da impossibilidade da realidade apresentada, Tu és o Senhor, Tu és o Cristo, Tu és o Senhor. Essa é a minha realidade, minha e sua. Essa é a realidade minha e sua. O Espírito Santo que foi deixado para mim e para você, é o Espírito Santo que nos faz viver dessa forma, sob essa perspectiva. Sei que não é fácil, mais uma vez digo, sei que não é fácil, mas nós estamos aqui, sendo convidados pela palavra. Eu creio pelo próprio Deus, dizendo para mim e para você, ei irmão, ei irmã, ei querido, querida, vivamos sob a perspectiva divina, deixemos o propósito humano um pouco mais de lado. Há questões que nós devemos fazer sim no propósito humano, mas há um convite para mim e para você vivermos sob a perspectiva, sob o propósito divino. E Deus finalmente se apresentou como o Messias. E muito mais, ele foi crido dessa forma. E aí o texto, em seguida, vai mostrar a ressurreição de Lázaro. Jesus chega diante do sepulcro. Jesus chega diante da impossibilidade aos olhos humanos de quem estava lá à época. Jesus chega diante deles e diz, ei, manda tirar a pedra. O manda tirar a pedra eu gosto demais também, porque são pessoas que ajudam, a abrir, a tirar a pedra, para dar vida, etc. Eu gosto disso também, mas não vou explorar aqui hoje. Mas é interessante porque Jesus, diante da situação complexa, difícil, ele manda, tire a pedra, tirem a pedra, e a pedra sai de frente do sepulcro. Eu queria que o Mateus tivesse me mandado um selfie de lá, mas ele não foi lá, nesse lugar. E Lázaro sai de dentro do sepulcro. E o principal, Marta e Maria começaram a entender a realidade e o propósito que estava por trás da morte. Observe, no começo do texto era pedido para que o meu irmão fosse curado da enfermidade. Termina com o irmão deles, com o irmão delas sendo curado, Gerou conhecimento, gerou aprendizado. A gente vive nessa época, do lifelong learning. Aprendizado contínuo, tudo a gente tem que aprender o tempo todo na vida, e assim é com Deus, assim é com o Senhor. Há um aprendizado disponível para cada um de nós. Pausa no momento para eu tomar água. Foi uma pausa intencional. Tá tudo bem? Tu caiu também, Tiago? Foi mesmo. Eu me lembrei que quando eu corro na rua, eu estou correndo, estou levando quase 90 quilos, correndo.
Mas o conhecimento, a partir do alinhamento do propósito humano com o propósito divino, esse alinhamento, se você alinhar as suas expectativas, o seu conhecimento, o seu propósito, o seu tempo ao propósito divino, você vai ter conhecimento. E não é um conhecimento qualquer não, viu? É o conhecimento do alto. Conhecimento do alto. Conhecimento do alto. Conhecimento do alto. Conhecimento do alto para mim e para você. Disponível, acessível, sem protocolo. Acessível para mim e para você. Portanto, alinhar os nossos propósitos ao propósito celestial divino redunda para nós a aprendizado. E aí quando eu aprendo, quando eu sei que mesmo diante da morte, que mesmo diante da enfermidade, que mesmo diante das situações complexas da vida, eu sei que há um propósito maior, eu passo por esses momentos de uma forma mais confiante, sabendo que há um propósito estabelecido muito maior do que o meu. Jesus responde: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. A condição era crer, acreditar. E isso funciona, não no sentido apenas de um processo, mas isso funciona para os dias atuais. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não mudou. Ele é o mesmo para mim e para você. Para mim e para você. Nós estamos diante de um milagre de ressurreição. Quantos de nós estamos diante das situações onde nós não observamos e não percebemos bem aquela situação como sendo algo divino, algo como um propósito maior? Eu te convido nessa noite, para que nós linkemos, para que nós vinculemos as nossas expectativas, os nossos propósitos, o nosso tempo ao tempo divino. A minha expectativa é que ao sairmos daqui, não por causa de mim, pelo amor de Deus, mas por causa da própria palavra, que a semelhança de Marta e Maria, e até do próprio Lázaro ressurreto, que passou a viver uma nova vida, que seguiu em frente. Lázaro morreu depois, ok. Muitos de nós aqui certamente morrerá, se o Senhor não voltar. Mas enquanto estivermos aqui, se vivermos vinculados ao propósito divino, ao propósito maior do Senhor, a nossa vida será diferente. O lidar com as situações será diferente. As realidades que se apresentam diante de nós será diferente. E não estou falando aqui como uma simples frase de efeito, não é isso. É porque assim acontece, quando eu e você nos aproximamos de Jesus, da realidade da vida do Filho de Deus, que é por isso que a palavra diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Há uma novidade de vida implantada em nós, é como se fosse um chip celestial implantado em mim e em você, para que nós vivamos de forma diferente. É viver de forma diferente. Convido você para um breve momento de reflexão dessa palavra, orando junto comigo. Se você puder fechar os seus olhos nesse momento. Você pode se colocar de pé nesse momento? Marta lembrou Jesus dizendo: olha, ele já está em decomposição. Mas Jesus responde categoricamente: se creres, verás a glória de Deus. Podemos aplicar isso à nossa vida? Sim, podemos. Não foi apenas uma história da época. É uma realidade de Jesus para a nossa vida, para a nossa família. Morto há 4 dias, ressuscitado pelo poder de Deus. A nossa fé certamente é testada
quando nós passamos por dificuldades. Certamente a nossa fé é testada. Mas existe um propósito divino, poderoso, frente ao nosso propósito humano. Existe um tempo de Deus, um tempo kairos, oportuno, para que a presença dele se manifeste na nossa vida. Quero convidar você para orarmos e que você coloque diante do Senhor o teu propósito humano, sim, o teu propósito. O meu propósito eu coloco, Senhor, diante de Ti agora. Nosso propósito limitado. Nós planejamos muitas coisas, mas existe um propósito maior que eu quero convidar você a linkarmos, a vincularmos, a correlacionarmos ao nosso propósito limitado. Pai, nós estamos aqui nessa noite. Ó Deus, nós não temos a compreensão da dimensão, da estatura de Ti, ó Pai. Os nossos pensamentos não são os Teus pensamentos, é verdade. Ah, Deus, mas Tu se aproximas de nós. A história mostra que Jesus chorou. Jesus demonstrou toda a sensibilidade do Deus que se aproxima de cada um de nós. E nessa noite, Pai, eu quero pedir por cada um dos meus irmãos, por mim, por cada um de nós que aqui estamos, para que nós possamos compreender, Senhor. Ajuda-nos, Deus, tem misericórdia de nós, ajuda-nos a compreender os Teus propósitos, o Teu tempo, Senhor. Teu tempo não é o nosso tempo. Nós queremos mais uma vez, diante de Ti, nos colocarmos diante de Ti, ó Deus, entendendo que Tu que és o Deus soberano. Queremos confiar na Tua proteção, queremos confiar no Teu agir, queremos reafirmar, ó Deus, a nossa confiança no Deus que cuida de nós, no Deus que tem um propósito infinitamente maior do que aquele que a gente pensa. Deus, queremos colocar mais uma vez a nossa vida diante de Ti, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Nós Te agradecemos, Pai. Ainda de olhos fechados, se tem alguém aqui nessa noite, que quer colocar a sua vida pessoal, o seu propósito de vida, diante do propósito de Deus. Romanos capítulo 10 diz: se com tua boca confessares e em teu coração crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, a este eu recebo. Se você nunca fez isso, se você nunca fez essa oração, se você quer entregar a sua vida a Cristo, se você quer entregar a vida a esse Cristo que ressuscita, a esse Cristo que muda a história, a esse Cristo que transforma realidade, se você quer entregar a sua vida a Ele, você jovem, você adolescente, você de mais idade, você adulto, eu quero convidar você a levantar uma das suas mãos para você orar comigo. Eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo, quero permitir que Ele mude a minha vida. Se você está aqui e quer entregar a sua vida a Cristo, você nunca fez isso, convido você para nessa noite você entregar a sua vida a Jesus, Se há pessoas aqui que estão caminhando com Cristo e que porventura se sentem que se afastaram um pouco dessa caminhada com Cristo e querem retornar a viver o propósito de Jesus, ao propósito de Deus aqui nessa terra, quero convidar você a levantar uma das suas mãos e quero abençoar a tua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, porque os Teus propósitos são eternos. Ajuda-nos, Deus, como igreja. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar cada vez mais olhando para Ti, olhando para o alto,
olhando para o alto, tendo a convicção de que há um Senhor que tem um propósito maior e que nesse propósito está embutido o não nos abandonar, o estar conosco todos os dias da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco, Tu és o Deus Emanuel, o Deus presente, o Deus que opera milagres, sim, o Deus que ressuscita mortos, sim, o Deus que quando nós estamos desempregados está conosco, sim, o Deus quando nós estamos tristes está conosco, sim, mas sobretudo o Deus que chora e que se aproxima de nós e que nos permite ter relacionamento íntimo. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus, para a glória do próprio Deus. Deus abençoe. Você pode se sentar. Deus abençoe a sua vida, a sua família em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.